Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre banco de dados e tecnologia. E aqui nesse podcast de hoje a gente vai ter um convidado especial, que a gente vai falar com o Luiz. Hoje ele trabalha na Oracle, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, também um pouquinho do que a gente tem visto aí sobre banco de dados, inovações, o que a gente tem visto de novo, de fato, nesse mercado. Eu quero trazer o nosso convidado para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Luiz? Opa, tudo bom? Show de Beleza? bola, por aqui tudo certo. Primeiro, já te agradecer aqui de antemão, cara, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando, fazendo esse bate-papo, né? Acho que é sempre muito bom falar com profissionais de tecnologia que estão atuando dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas e que estão crescendo e evoluindo dentro desse mercado. Obrigado, seja muito bem-vindo, cara. Eu que agradeço o convite. Show de bola. E vamos lá, Luiz, para a gente fazer esse bate-papo, eu gosto de trazer uma dinâmica aqui para a gente poder primeiro conhecer quem é o nosso convidado, né? Então, eu sei que você já está há muitos anos dentro do mercado, tem acompanhado aí o seu trabalho. E vamos lá, conta aí um pouquinho quem que é o Luiz, de fato. Então, primeiro, mais uma vez, agradeço a atenção, o convite e tudo mais, né? Como a gente estava brevemente conversando, eu me chamo Luiz, comecei aqui a minha trajetória profissional há alguns anos, 2006. Comecei como analista de suporte, né? Dando manutenção em computadores. Eu até brinco que acho que quem é de infraestrutura, acho que a maioria começou nessa área, né? Eu me formei no colégio técnico, como eu falei, sou de Osasco, né? Me formei no colégio técnico aqui em Osasco. E depois do colégio técnico fui para a faculdade, fiz sistemas de informação. E aí começou, né? Aí comecei a trabalhar, saí um pouquinho da área de suporte, fui para a área de sistemas, né? Como analista de sistemas. Fui para o Banco Itaú. E dentro do Banco Itaú eu trabalhava em sistemas, né? Com tecnologia Oracle. Foi aí que eu me encantei. fui fazer uma pós-graduação em banco de dados Oracle. Eu até brinco, né, que não existe mais esse curso em específico. Se eu não fui a penúltima, fui a última ou a penúltima turma, que foi na FIAP, né, que foi dedicada a banco de dados Oracle. Depois eles abriram para banco de dados e hoje eles falam de várias tecnologias, mas na minha época ainda era focado em Oracle. Depois que do banco, né, eu acabei saindo, fui para a Tivit trabalhar realmente como DBA. E aí começou a minha trajetória de banco de dados mesmo, lá em 2014, 2015, não me recordo exatamente a data. E desde então trabalho efetivamente somente com banco de dados. Eu era de sistemas e trabalhava com banco de dados, e hoje, a partir de então, só trabalho com banco de dados, né? Aí eu passei por algumas empresas ali, né? Passei pela Qualicorp, como está no meu LinkedIn. Depois eu fui para uma consultoria chamada SQL Tech. Acabei indo para Cielo depois. E lá na Cielo, onde eu trabalhei com mais squads, e eu acabei em squads, na verdade, né? Acabei ampliando minha gama aí de bancos de dados, né? Acabei fazendo alguns cursos para atender demandas, né, de SQL Server. Eu acabei me certificando em SQL Server também, então sou MCSA em SQL Server 2019. Se eu não me engano, você tira 2 certificações para ganhar o MCSA, né? Então eu tenho 3 certificações, você faz 2 e ganha uma terceira de SQL Server. Dentro desses squads aí também eu trabalhei com o MongoDB, onde eu administrava a cloud, né, o Atlas deles, e também o Mongo On-Premise, né? Então, os meus squads eu atendia Oracle, eu atendia SQL Server e atendia MongoDB. Cada sistema, né, tinha o seu banco de dados correspondente. Então, você tinha que se virar ali, né, trabalhar com várias tecnologias. E depois, por último, eu fiz um projeto lá com eles, um projeto legal, um projeto muito bacana, e acabei, junto com a Oracle nisso, né, aí conheci algumas pessoas, acabei sendo indicado para uma vaga aqui dentro da Oracle, e acabei vindo e estou aqui até hoje, né, estou aqui, acho que vai fazer 5 anos que eu estou aqui dentro da Oracle. Que legal. Muito bom, Luiz. Só um disclaimer aí, pessoal. O Luiz aqui não tá como pessoa física aqui, ele está falando opiniões pessoais, né? Exatamente. É isso aí. E se quiser complementar aí sobre esse tema. Não, só deixar claro que eu tô aqui, né, eu brinco, né, que eu tô como pessoa física e não jurídica, né, as minhas opiniões não expressam
necessariamente a opinião da Oracle, né? E tô aqui, mas pode perguntar o que quiser, não tem problema não, mas eu vou sempre dar a minha opinião, a minha visão, e não necessariamente a opinião da Oracle, porque eu trabalho na Oracle, né? Então, represento as opiniões particulares, tá bom? Perfeito. E vamos lá, Luiz. Legal conhecer um pouquinho da sua trajetória, cara. Isso já me mostra até algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você. Eu vi que você tem até, mesmo trabalhando na Oracle, você tem algumas certificações até da Microsoft, né? Quantas Isso. certificações você tirou aí, cara, dos principais players aí do mercado, cara? Você tem várias certificações? Eu tenho algumas, eu sou MCSA SQL Server, como eu comentei agora, né, recentemente. Eu tenho certificações ITIL também. A maioria das minhas certificações são Oracle, são 30 e poucas certificações Oracle, né? E as outras não são tão significativas assim, né? Mas é por questão do dia a dia, do que demanda pra gente aqui, né? Eu sempre tive uma visão muito aberta de mercado, eu preciso resolver problemas e não me apegar a uma tecnologia única, né? Então foi aí, como eu falei, né? Eu precisava aprender para desenrolar, né, os squads que eu estava. Eu precisava montar o Always On, eu precisava criar DR, precisava criar ambiente de backup lá para SQL Server na época. Então fui lá e fiz um curso, né, na época. Foi um curso bem extenso, inclusive. E acabei depois de fazer o curso, já comprei junto as certificações porque ficava mais barato. Falei, agora comprou, não pode. Foi antes de entrar na Oracle, inclusive, né? Foi na época que eu estava na Cielo. Eu falei, não posso jogar o dinheiro fora, né? É que elas eram bem caras na época, né? Na época acho que eu paguei R$ 1.000 e poucos em cada certificação. E aí eu consegui passar nas duas e deu tudo certo. Mas assim, eu sempre me preocupei em aumentar a gama, né, de conhecimento, de tecnologia. E depois deu certo de entrar na hora, que eu brinco que as pessoas até acham estranho, né? Pô, o cara tem certificação SQL Server, eu brinco, calma, pessoal, calma, que foi antes de entrar na hora. Mas foi por isso que eu atendia, né, vários sistemas, e aqui dentro da Oracle, hoje, a gente, como trabalha em OCI, né, eu acabo trazendo workloads de SQL Server dos clientes para dentro do OCI. Nós temos dentro do Marketplace, né, nós temos o SQL Server, e a gente migra clientes de SQL Server, montamos recentemente tem um post meu no LinkedIn, inclusive, que eu montei um Always On, e era uma POC que a gente estava fazendo para um cliente. A gente montou o Always On aqui dentro e eu mostrei que a gente também, a Oracle, né, o CI também consegue atender essa alta disponibilidade do SQL Server, né, dentro do CI. Então, eu fui lá, postei dentro do meu LinkedIn, porque algumas pessoas acham que o CI é só Oracle, né? E, na verdade, é uma gama de banco de dados aí. Cara, é legal a gente falar sobre esse assunto de certificações. Eu sempre dei muito valor também às certificações. Até primeiro, para ter um currículo mais atraente, eu acho que é importante dentro de comprovar, né, cara? As pessoas que não te conhecem conseguem olhar o seu currículo e ver de fato aquilo que você já fez, né? Algumas pessoas até questionam, né? A gente tem feito uma imersão aqui essa semana presencial aqui em Vitória, e eu tive até uma pergunta ontem sobre certificações. Cara, na minha empresa aqui, eu estou numa empresa pública que não existe certificações. E eu respondi da seguinte forma, cara, eu não acredito que certificação vai ser ruim. Acho que só vai agregar, te dar mais confiança no dia a dia, validar o seu conhecimento, testar para entender qual o nível que você está. Às vezes você acha que está sabendo bastante, mas na verdade você não está. Qual que é a sua visão aí sobre certificações, cara? É realmente importante? Quais são os motivos que te levaram a tirar algumas certificações? Assim, eu tirei as certificações antes de entrar na Oracle, né? Aqui dentro da Oracle a gente tem essa cultura de tirar as certificações para você... quando você aprende o produto, você estuda o produto, né? Eu gosto de fazer certificação para validar, como você mesmo falou, né? Então, eu sempre faço isso, eu sempre faço os cursos das certificações, sempre foi assim, seja ele online, seja com o SQL Server que eu fiz numa escola aqui, eu fiz na Green Tecnologia na época, para quem quiser saber. Um parceiro Microsoft, mas não estou sendo pago por eles. Realmente eu fiz lá e deu tudo certo de tirar a certificação. E acabou que eu acredito nisso, sempre que as tecnologias elas avançam muito rápido, e se a gente tem alguém que explica para a gente, de alguma maneira, numa videoaula, claro, tem pessoas que são autodidatas, vão ler a documentação e vão aprender, né? Mas
se tem alguém que está explicando numa videoaula, a Oracle disponibiliza, né, dentro dos Live Labs dela, os cursos de muitas certificações estão de graça, inclusive, agora, nesse momento, estão de graça. Você vai lá, assiste lá 5, 6 horas de graça, né, vamos dizer, para alguns cursos, né? E você vai lá, aprende aquela tecnologia, você tem a certificação também de graça, nem todas são de graça, né, mas estou falando da Oracle aqui no momento que estão de graça. Eu acho que como você falou, você mostra para o seu currículo, né? Tem 2 pontos aqui, eu acho que a sua satisfação pessoal, porque só quem passa numa certificação que é difícil, que você tem que estudar para passar essa certificação, quando as primeiras, né, principalmente aquelas de SQL Server que eu fiz lá na traizão, eu paguei R$1.000 e poucos, e o medo de você ir lá e perder, porque eu não comprei aquela que você pode refazer a prova, né? Era mais cara para fazer a que você tinha a segunda chance. Eu falei, vamos uma chance única só, e você fica com receio de perder o dinheiro, você tem a frustração de não passar na prova. Então, eu lembro que eu fiquei uns dias meio sem comer, assim, você fica muito... Hoje eu tô mais tranquilo, hoje eu fico mais tranquilo de fazer as provas, mas você vai acostumando também, depois de um tempo você vai acostumando, você vai pegando jeito, mas no começo dava um frio na barriga, falei, putz, não vou passar, você fica com aquele negócio, mas eu acho muito importante, tanto para você, pessoal, porque para mim é o mais importante, então eu tenho conhecimento, e o segundo que você mostra para o mercado. Mas algumas pessoas, já vi muita gente falando, a certificação não vale de nada, não sei o que. Então, se não valesse de nada, não estava lá para fazer, então não existiria, entendeu? É claro que só a certificação não te garante nada, mas eu acho que atesta que você estudou, que você é capaz de falar sobre aquela tecnologia. Então, ninguém vai saber, mesmo fazendo a certificação, você não vai saber de tudo da tecnologia, né? Mas você vai acabar, pelo menos, se você seguir a regra, né, de estudar e fazer a prova, você vira meio que uma pessoa, uma autoridade ali, né? Que você sabe falar sobre aquele assunto, você tem conhecimento, mesmo que você não tenha todo o conhecimento do mundo, você consegue falar. Eu acho super importante tirar as certificações, eu acho que é uma validação do seu estudo e do seu empenho. Cara, muito bom. Acho que concordo 100% com o que você falou. Eu vejo que algumas pessoas veem a certificação simplesmente olhando para o fim, né? Mas eu acho que o caminho dessa jornada te traz ter um profissional muito melhor. E até se você reprovar, por exemplo, eu já reprovei numa certificação de data guard. Cara, até se você reprovar, cara, você vai sair de lá melhor, porque você estudou várias coisas que você não tinha visto antes e que te fez um profissional melhor. Então, eu concordo 100% contigo. Agora, uma pergunta. Preciso complementar uma coisa? Claro. Eu tenho uma apresentação que eu faço de como você se prepara para a apresentação, para uma certificação, né? E lá dentro eu falo assim, ninguém acorda com vontade de comer alface. Então ninguém acorda com vontade de estudar. É uma coisa que você tem que se policiar, você tem que se forçar a sentar, estudar um pouquinho por dia. Não é uma coisa que você vai, vou tirar uma certificação amanhã. Não é isso. É uma preparação, dependendo da prova, de algumas semanas ou até meses, dependendo da prova. E é o que você falou. Hoje em dia eu encaro mais dessa maneira. Eu tinha muito receio de reprovar, principalmente porque saia do meu bolso, era um valor alto que saia do meu bolso, né? Mas hoje eu penso um pouquinho como você falou. Poxa, não deu certo. Também não passou em todas as certificações de primeira. Algumas eu chego, você tem que passar com 60, eu tirei 57. Falei, caramba, por 2 perguntas eu reprovei. 2 perguntinhas. Mas é isso. Aí você volta, estuda de novo. Eu sempre indico, faça um simulado. Tem um monte de simulado estuda, né? Faz o simulado na internet para você entender como que são as perguntas da prova. E depois que você pega o jeito, depois você vê as pegadinhas, sempre igual, sabe? As pegadinhas são sempre iguais. Então acaba que você pega o jeito daquilo ali e depois você passa. Onde eu falei que vem a gratificação, né? Eu acho que vem essa, poxa, eu consegui passar. É uma conquista. Eu me esforcei e passei. E ela, como você falou, ela não é o fim, né? Ela é um meio de você aprender. É um pouquinho por dia, né? Você vai aprendendo, igual uma escada. Você não pega do primeiro degrau e vai para o último de uma vez só. Você vai subindo de degrau em degrau, aprendendo pouquinho em pouquinho. Quando você vê, você é um profissional mais completo. Cara, muito legal, muito legal. E vamos lá, Luiz, dando continuidade aqui, uma coisa que eu queria te perguntar também, essa sua capacidade de se adaptar a outras tecnologias, cara. Acho que isso é incrível olhando aqui a sua trajetória.
a quantidade de tecnologias que você já trabalhou, bancos de dados e muito mais. Cara, conta um pouquinho disso, né, cara? Eu acho que muda bastante, né? Algumas pessoas às vezes gostam do Oracle, vão ficar nele a vida toda, e algumas pessoas muitas vezes ficam receosas, eu já conheço essa aqui, vou ficar nisso aqui e não vou mudar. O que você enxerga essa questão da adaptabilidade aí com relação ao que está surgindo de novo e novas tecnologias que podem cair para você, por exemplo? Eu acho que assim, quando eu resolvi, como eu falei, né, quando eu resolvi virar um DBA, eu fui lá e me especializei em Oracle. Eu brinco que esse é o pão quentinho, né? Esse é o banco que eu sento lá, me sinto confortável em administrar e tocar esse ambiente. Mas ao decorrer da vida, aí, como eu falei para você, fui caindo em novos desafios, né? As empresas, a maioria das empresas não se prendem a um banco de dados, principalmente empresas grandes, né? E eu acabei caindo em desafios que eu tinha que solucionar, não tinha outra, muito para onde correr. Então, é uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos também, essa adaptabilidade, como você falou, essa adaptação às novas tecnologias, mas uma coisa que eu tive sempre dentro da mente, assim, né, foi nunca me prender a uma tecnologia. Eu acho que até mesmo para garantir empregabilidade. Porque você acaba ficando preso em uma tecnologia, às vezes você também fica preso a um determinado cargo, de repente, né? E a gente trabalha no setor privado, a gente sabe que um dia você pode estar empregado, outro dia você pode não estar empregado. E no meu caso foi mais por questão de, como eu falei, de resolver desafios, né? Então eu acabei, o segundo banco que eu acabei querendo aprender, né? Foi o SQL Server. Então a gente tinha desafios lá dentro de administrar, de migrar ambientes 2005 na época, 2008, né? Tirar backlevel, criar a Always On. Um dos motivos maiores de eu não sabia montar o Always On. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia montar o Always On. Eu era, para mim, cara, isso me consumia. Era meio frustrante não saber. Eu lembro que teve um DBA da Tivit na época que me ajudou bastante com isso. Me explicou mais ou menos como que funcionava. E depois eu fui lendo, e através dos cursos também que eu fiz, né? A gente vai conseguindo desenrolar. E assim, depois você monta o ambiente, depois que você montou o primeiro, aí já vira receita, né? Receita de bolo. Aí você consegue, claro que muda uma coisa ou outra, um ambiente de nuvem, um ambiente on-premise, tem que saber algumas coisas, mas no geral é mais ou menos igual. Aí você pega confiança também, né? E dentro da Cielo, quando eu trabalhava, como eu comentei com vocês, eu tive um squad que trabalhava com MongoDB, e eu não sabia absolutamente nada de MongoDB. Eles porque queriam trabalhar, estava vendo aquele negócio de ser ágil, né? Montar tecnologias ágeis, desenvolvimento rápido, né? E o Mongo permite isso. E na época eu precisava aprender muito rápido isso. E acabou que eu fui também atrás de um curso na época. Eu fiz os cursos da MongoDB, no site da MongoDB, e eu acabei fazendo um curso também na FIAP, um curso chamado FIAP Shift. Na época foi o melhor dinheiro investido, porque foi R$400 esse curso, paguei em 3 vezes. Eu era ex-aluno, tive 20% de desconto, e me deu uma luz muito grande esse curso, né? Para pelo menos conseguir startar a parte de administração desse ambiente, junto com a equipe lá da Cielo na época, desse squad. Então, aí já foi a terceira tecnologia que eu aprendi. Putz, eu acho que eu administrei muito tempo, eu me considero um bom administrador na época, né? Eu lembro que eu montei, na época, o segundo maior sharding na época, tô falando em 2017, 18, tá? Então, o segundo maior sharding de MongoDB. Eu sei que acho que ele roda até hoje, se eu não me engano, esse ambiente. Ele só perdia para um da Via Varejo, se eu não me engano. Porque a gente comprava as licenças e a gente conversava, né, com o pessoal ali do mercado que vendia as licenças. Na época só tinha um maior com mais nodes, né? O nosso era o segundo maior. E aí eu até brinquei com você, né? Eu falei, eu estudei lá, tive um professor lá, e esse professor tá no meu LinkedIn, o post com ele. A gente fez um evento na Oracle alguns anos depois, e eu acabei reencontrando esse professor. Ele palestrou junto comigo, e eu fiquei, como eu falei, eu fico muito grato, né, de ter
de que o mundo gira, né? E ter conseguido palestrar junto com ele. É um cara que conhece muito do ambiente e a gente palestrou junto. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade aí. Que legal. E já vou entrar numa outra pergunta que você fez um gancho aí, que exatamente para a pergunta sequente que eu ia fazer para você, sobre compartilhar conhecimento em palestras, cara. O que você acha sobre isso? Eu vi que você é um cara, pessoal, quem não segue o Luiz lá no LinkedIn, coloca lá, Luiz Lanes. Como que tá o seu LinkedIn, Luiz? Eu acho que é Luiz Lanes, Lanns. Perfeito. Luiz Lanes mesmo. Então, assim, Acho que é isso mesmo. acompanhem ele lá, um LinkedIn assim muito bem descrito, inclusive tem várias palestras ali que ele já fez, que é um material público ali da Oracle. E, cara, um ponto que ressalta muito, né? Eu acho que algumas pessoas, eu sou de uma época, cara, que infelizmente eu trabalhei com algumas pessoas que não gostavam de compartilhar conhecimento, isso lá em 2006, 2007, 2008. E eu acho que isso às vezes pode ser até uma algema de ouro ali pro cara, né? Ele vai ficar preso a vida toda fazendo as mesmas atividades. Agora, acredito que quando a gente compartilha, né, cara, a gente abre até um espaço mental para trazer o que a gente tem para outras pessoas e para a gente poder estudar coisas novas. O que te faz aí, cara, te motiva a palestrar bastante e compartilhar conhecimento? Eu vou ser sincero, essa foi uma skill que eu desenvolvi mais dentro da Oracle mesmo. A gente tem esse incentivo aqui, né, de você levar o conhecimento. Dois motivos. Cara, eu descobri que era uma coisa que eu gosto de fazer. E segundo, igual você falou, eu acho que quando você. A melhor maneira de você. Isso é um fato mesmo. Parece clichê, mas é verdade. Você explicar e você mostrar e você conversar com as pessoas faz você fixar melhor também, né? Então, foi uma coisa que eu me coloquei à prova. Eu gaguejava muito no começo. Eu suava. A mão, nossa, ficava nervoso de apresentar. No começo era. Depois da quinta, sexta palestra, você vai que vai já, e não tem problema. Eu palestro sobre vários assuntos, como vocês podem ver no meu LinkedIn. Falo sobre Postgres, sobre Mongo, e sobre Oracle. Eu só não falei ainda sobre SQL Server, mas eu falo de todas as tecnologias que o OCI entrega como serviço. AI também agora, né? Então é uma maneira de você aprender bastante, você fixa muitas coisas. Eu acho também que o que eu acho legal, né? Você conversa com outras pessoas que passaram por desafios e que você não passou, e você conversa e tenta chegar do outro lado, né? Como eu consigo entregar uma tecnologia dentro do CI para resolver o problema daquele cliente, né? Seja por exemplo, um problema de custo, que o cara está numa outra nuvem, está pagando muito, ou seja, um problema de performance, de repente. Então, né, então engloba vários e vários problemas ali, problemas de funcionalidade, e isso te exercita sempre a procurar novos caminhos, abrir novos horizontes, né, conhecer novas tecnologias. Muitas vezes, o fato também de você ter uma noção de várias tecnologias, né, te abre portas do tipo, o cliente quer migrar para cá, qual que é a melhor tecnologia para ele vir? É um É um diferencial, né? MySQL? É um Oracle? É o Postgres, de repente? E isso te dá um norte bacana para você guiar o cliente, e você aprende também. Do mesmo jeito que a gente... E eu gosto muito disso. Eu acredito no que você falou no começo, né? De você disseminar conhecimento. Isso é uma verdade absoluta. Porque é bom para mim, não tem como falar que você não é bom para a pessoa, e é bom para quem está ouvindo. Então, eu acho que é o que você planta e colhe lá na frente. Vocês podem não acreditar, mais de pessoas na Oracle, inclusive, e outras pessoas já me encontraram e falaram, pô, Luiz, a gente fez um evento, até onde eu sei que é o maior do mundo. A gente chama de Linux Tips, né, no canal do Linux Tips lá, né? A gente fez um evento da Oracle, eu chamava Bonde do OCI, a gente palestrou acho que para 9.000 pessoas simultaneamente. Legal. E acabou que muitas pessoas depois falando, pô, Luiz, hoje eu estou na Oracle, mas eu vi sua palestra lá atrás. Ou tipo, Luiz, me encontrar na empresa. A gente não, sabe, às vezes a gente está falando, não tô vendo quem que a gente está falando, né? Mas ele falou, pô, Luiz, foi muito legal, me perguntaram numa entrevista aquele assunto que você falou lá atrás e eu consegui desenrolar. Isso já aconteceu várias vezes. As pessoas conseguem tirar certificação. Pô, Luiz, obrigado pela sua palestra lá. Consegui tirar certificação tal.
Isso é gratificante demais, cara. Isso Incrível. acho que isso não tem, o famoso não tem dinheiro que pague. É isso. Você conseguir ajudar as pessoas e guiar de alguma maneira, né, o conhecimento ali, adicionando conhecimento na vida da pessoa. Acho isso muito legal. Muito bom. Eu acredito que às vezes é até questionável, né? Se a pessoa não sabe explicar algo para alguém, será que ela sabe mesmo? Então, É até um o nível de ponto. profundidade, né? É uma reflexão que pode ser feita aí. Cara, se eu não consigo passar para alguém que está do meu lado, será que eu sei isso direito? Ou estou sabendo mais ou menos, né? É Acho que é uma verdade. Isso é um ponto importante. Esse é um ponto discussão. muito importante mesmo. Então, isso valida, aprofunda e aquilo, né, cara? Eu acho que entra até numa reflexão bem profunda de escassez e abundância, né? Acho que Uhum. as pessoas ficam com aquela mentalidade de escassez de conhecimento, tá comigo, só eu que sei. E, cara, eu vou falar, hoje eu tenho mais de 2.000 vídeos no nosso canal do YouTube, que a gente compartilha Uhum. muita coisa, cara, que eu demorei muitas vezes semanas para descobrir, meses para descobrir, anos para descobrir, e que com certeza isso faz com que a gente ajude outras pessoas e que tenha um propósito maior em cima disso. Muito bom, Luiz, a gente falar com pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, cara. Legal É, demais. eu acho que você fixa também, né? Eu acho que Uhum. para você como pessoa, Total. você fixa também o que você está falando e o legal é que a tecnologia não para. Então hoje eu estou falando uma coisa, se você assistir a mesma palestra minha daqui um ano, provavelmente eu vou adicionar coisas dentro da. Então você não para, você tá sempre numa crescente, né? Você está sempre se desenvolvendo também. Show de bola. E aí, Luiz, vamos lá, dando sequência aqui no assunto. Agora você que é um cara que tem falado bastante sobre esses temas aí de outros bancos de dados, o que dentro da Oracle Cloud é possível fazer, né, com outros bancos de dados que não sejam Oracle, cara? Como que a Oracle está tratando essa iniciativa? Fala um pouquinho para a gente o que você tem visto por aí. Vamos lá. Então, tem vindo muito forte, sempre teve, né? Mas eu sinto numa crescente muito grande bancos de comunidade, como Postgres, por exemplo, né? Era uma demanda que a gente tinha muito grande de mercado em trazer serviços Postgres para dentro da Oracle de maneira gerenciada, né? Do CI. Quando fala Oracle, o CI, né? Faz uns entre 2 e 3 anos, eu acho que a Oracle lançou os bancos, o banco Postgres, por exemplo, né? E tem tido muita procura, justamente por questão de preço, por questão de performance. Preço acho que é o que mais é o que pega. É um banco que performa bem, com um custo-benefício legal. E a gente tem tentado ficar muito próximo às comunidades. Inclusive, a gente fez um evento pegando um gancho, né, um evento de Postgres ano passado, o Postgres Day, e nós estamos próximos às comunidades. E esses bancos têm tido muita demanda, principalmente desses profissionais mais jovens da TI, que são apegados à comunidade. Então, o Postgres mesmo é um banco que tem uma comunidade muito forte. Temos também outras opções de cache, por exemplo, o Redis, né? É um banco de dados para você fazer cache. E tem muita demanda. Não é uma arquitetura nova necessariamente, né? Mas não é uma. Eu diria que tem alguns anos, mas está se difundindo cada vez mais essa arquitetura de usar um banco de cache, né? Antes de você persistir numa camada de banco, seja ela qual for, Oracle, Postgres, MySQL, qualquer coisa. E é uma das opções que a gente tem aqui dentro da Oracle, né? E a gente tem muita demanda, inclusive América Latina, não só Brasil, sobre Redis, Postgres e tudo mais. A gente consegue atender alguns países, aí, Argentina, Chile, Colômbia, com essas demandas também. Sempre eu acabo entrando em algumas reuniões com esses países também para ajudá-los, né? E cara, é uma tecnologia, são tecnologias, né, que estão de exemplo. O MySQL também é uma tecnologia muito forte também, sempre foi. É o segundo banco mais utilizado no mundo, o MySQL, né? Se eu não me engano, a sequência dos bancos mais utilizados é Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres e Mongo. Se eu não me engano, esses são o top 5 ali, né? Então, dentro desses 5, 2 são tecnologias abertas, né? Que é o MySQL de comunidade, vamos dizer, né? Como o MySQL e o Postgres, né? Então tem muita demanda, principalmente por custo. O custo dele é bem reduzido em relação a você ter que pagar uma licença para utilizar os outros bancos, né? Não vou entrar aqui em mérito de o que é melhor e o que é pior,
porque o melhor e o pior é extremamente relativo. Se você é uma startup que não tem grana, o ótimo vai ser talvez um Postgres. Se você é uma multinacional gigantesca que tem sistemas monstruosos, o Oracle, talvez o Exadata vai ser a melhor opção, mas a diferença de custo deles é absurda. Então, vai depender muito do cenário do Contexto, cliente, né? do contexto, exatamente. Mas eu vou falar para vocês que esses bancos de comunidade, o Postgres, o MySQL, tem uma fatia muito grande aqui dentro, são excelentes bancos de dados e atendem assim, uma gama gigantesca de workloads dos nossos clientes, né? Aí partindo para outros bancos também, falei do Postgres, falei do Redis, nós temos o SQL Server também, né? Através do nosso marketplace, a gente consegue subir instâncias em IaaS para atender, né, essas demandas de clientes que estão migrando SQL Server para cá. Nós temos várias versões dos 16 até o 22, nós temos várias versões lá dentro, Standard, Enterprise, né? Então o cliente escolhe a melhor versão para migrar para cá. Nós sempre ajudamos com isso, né? Montamos o sizing, montamos toda a arquitetura de migração. Inclusive, se precisar, a gente desenha o plano de migração do cliente também, não tem problema. E por último, a gente, cara, eu acho que é a melhor plataforma para você rodar os bancos, né, de Oracle mesmo, é o CI, né? E aí nós temos vários sabores aí, né? Temos desde uma VM, né, que é o nosso base service, que a gente chama, é uma VM com o Oracle instalado, né, aí passa por Exadata, até chegar no Autonomous, que é um banco totalmente gerenciado, né. Então, acho que esses são um pouquinho da gama aí de bancos de dados que a gente consegue trazer aqui para dentro da OCI, e como eu falei, né, eu acabo atuando com todos esses bancos, e cada um tem o seu escopo, tem a sua tecnologia. A gente fala com DBAs de tecnologias diferentes, né? Então, quando a gente vai migrar um SQL Server, dificilmente eu pego um DBA de Oracle para conversar. Então, a gente fala com os DBAs de SQL Server, né? Às vezes, o DBA lá também conhece mais de uma tecnologia. Então, a gama aí de conversa é muito grande. E dependendo do escopo do cliente, a gente migra para um ou para outro. Cara, incrível, incrível. E eu até eu sou bem da linha do pensamento que o melhor banco de dados é aquele que vai atender o seu projeto. Então, claro, a Oracle ela se destaca por atender a maior parte dos projetos hoje, seja empresas pequenas e empresas grandes, mas realmente a gente precisa entender o contexto, qual que é a melhor solução que encaixa, quais são os critérios, né? Às vezes o critério é custo, às vezes o critério é o budget, é A performance, performance. é alta disponibilidade. Então, cara, tem coisa que não pode parar e não, aí você vai ter que gastar um pouco mais. Tem coisa que Exato. vai precisar de alguns recursos, algumas features que só vão ter no Oracle. Então, é legal a gente poder conversar com profissionais que têm essa visão de arquitetura e de diversos SGBDs para chegar para o cliente, para a ponta final e falar, cara, esse aqui se encaixa muito bem no seu projeto, que vai atender perfeitamente. Acho que essa visão, até uma visão um pouco mais de arquitetura é importante, né, cara? É isso aí, e você falou uma coisa muito importante, DR, né? Isso é uma briga que eu tenho sempre aqui, alta disponibilidade e DR. Eu brinco que o DR para você é igual o seguro do carro. Quem tem carro normalmente tem seguro. E eu não gosto de pagar seguro do meu carro, né? Mas assim, é uma coisa necessária, porque a hora que acontecer alguma coisa, você tem para onde correr, né? O seguro do carro, tô falando, né? O DR é a mesma coisa. Em caso de você ter uma falha no seu ambiente principal, você tem como um ambiente para você fazer a virada, né, do seu sistema e você não ficar fora e impactar o mínimo possível. Você imagina um ambiente, sistemas, né, que transacionam milhões aí, e tem impacto gigantesco no nosso dia a dia, né, de empresas, né, que nós utilizamos como pessoa física mesmo, né? São sistemas que se pararem, pensa num autorizador de convênio, ou pensa num autorizador de cartão de crédito, tudo isso roda com banco de dados por trás. Então, são sistemas que, se parar, causam um impacto gigantesco. Então, eu brinco do seguro do carro, né? Mas só fazendo uma analogia, que é isso, você tem que montar uma arquitetura, a maioria dos clientes, nós montamos arquiteturas que o cliente consiga ter a continuidade do negócio. O nome chama isso, né? Continuidade de negócio. Se caso um ambiente ficar fora, ele tem um segundo ambiente para continuar rodando sem
sem impacto é difícil, né? Mas com o menor impacto possível. A gente reduz alguns a zero mesmo, né? Algum impacto a zero, dependendo da arquitetura, mas ao invés de ficar horas fora, você consegue ficar alguns minutos fora ou segundos fora, né? Então o impacto você consegue reduzir bastante. Mas aí, mais uma vez, entrar nisso que você falou, de budget e tudo mais, né? Dependendo da linha de negócio e tudo mais. Mas são coisas que a gente monta aqui para os nossos clientes, sim, para eles entenderem melhor como que funciona essa arquitetura. Eu dou o exemplo do seguro do carro, para fazer uma analogia, né, e ficar mais claro, e entender que não é um dinheiro jogado fora. Inclusive, nós temos 2 regiões no Brasil, temos São Paulo e Vinhedo, né, que acaba que a gente consegue... Oi? Não consegue, papai. Desculpa. Minha filhinha entrou aqui, ela fez 3 anos ontem. Aí, veio mostrar um negócio aqui. Aí, perdão, eu estava falando do seguro do carro e fazer uma analogia com o DR, né? E a gente tem 2 regiões no Brasil, Vinhedo e São Paulo, e acaba que a gente consegue ter um DR com uma latência mínima de 1.5, 1.6 milissegundos, mais ou menos, entre as 2 regiões, né? E a gente consegue entregar a melhor arquitetura, como você falou, né? Melhor arquitetura, melhor desenho de arquitetura possível para os nossos clientes. Claro que isso vai envolver dinheiro, budget e tudo mais, né? Mas o impacto que muitas vezes esse cara causa por uma falha, uma parada, normalmente cobre. Totalmente. Tá? Eu tenho até uma visão em cima disso. Tem um cara que eu tenho lido bastante, que ele é um investidor do Vale do Silício, que ele investiu na Uber, em várias empresas bem grandes, bem conceituadas. É o Naval Ravikant. E ele fala bastante de projetos de longo prazo com pessoas de longo prazo. E muitas empresas ficam pensando só no curto prazo, né? Esse boleto aqui que vai chegar, que eu preciso comprar agora, e não pensa no custo de uma reputação de uma empresa numa parada. Nome. Pode acontecer um pouco mais na frente, né? Então, essa visão de longo prazo também ela é muito importante, principalmente quando se fala de empresas maiores, já tem um pouco essa visão, mas as empresas que pensam muito no momento atual, às vezes deixam de pensar nessa visão de longo prazo, que pode lá na frente ter problemas grandes, né, cara? E que faz total sentido você pensar numa estratégia de evitar alguns problemas futuros, né? É isso aí. E você falou uma coisa que eu acabei não comentando, mas é uma coisa que eu abordo sempre. O impacto para a imagem, dependendo da empresa, do segmento, vai depender de um monte de coisa, tá? Não é para todas as empresas. Mas o impacto que aquilo gera, de repente, pode até despencar ações na bolsa por causa do nome da empresa, né? Do que ela tem de background por trás e o serviço que ela está oferecendo. Então, tudo isso influencia, sim. Além do valor de perda por o sistema estar parado, você pode ocasionar problemas de imagem para a empresa também. Difícil até de mensurar o custo disso, né? Porque às vezes pode ter um custo aí dos próximos anos. Muito legal, cara, essa visão. Agora, Landes, o que você tem visto? A gente falou sobre de banco de dados na OCI, de IA especificamente dentro da OCI, cara. Quais iniciativas que você tem visto aí que você pode estar compartilhando com a gente? Da parte de IA, vou falar aqui principalmente do 23AI, que é o banco de dados da Oracle, né? Inclusive a Oracle chamou ele de AI porque ele já é um banco já adaptado para você. Veja bem, esse é um ponto importante, tá? Ele não tem uma IA dentro dele, mas ele já está preparado para se plugar as IAs aí. Nós temos dentro do nosso portfólio aqui o Llama, Cohort, se eu não me engano, Cohere, Llama, Cohere, e tem o Grok, se eu não me engano. Não sei se entrou mais alguma, tá? Não vou lembrar de cabeça aqui. Mas também temos APIs, né, que plugam, por exemplo, no chat GPT lá da OpenAI. É um banco preparado para isso, para você trabalhar já com essa parte de vetorização, de até uma pergunta. chatbot. Ele já está preparado para isso. Então, você vai ter o seu banco de dados e você vai ter ele plugado numa inteligência artificial que vai manipular esses dados e devolver para você. Perfeito. Uma pergunta. Você falou que tem acesso, eu até vi na documentação, por exemplo, do Select AI, que existe as APIs ali para você conectar na Anthropic, que é a Cloud, no GPT e tudo mais. Isso. Você falou de APIs e de ter internamente. Quando você fala das APIs, qual que é a diferença de ter uma API sendo chamada ou esse Grok, por exemplo, está sendo rodado localmente dentro
da OCI? Como que é É, isso, cara? ele é porque a gente já disponibiliza o serviço já integrado, você só aponta o serviço dentro do OCI. Por isso, inclusive, se você for na tabela de preços lá do OCI, ele mostra esses três que eu falei, o Llama, o Courier e o Grok, né? Já tem, e tem vários tipos lá, tem o Mini, tem o, sei lá, tem vários tamanhos lá de 4.1, 3.0, tem várias versões lá, cada um tem o seu preço. Eles já estão integrados nativamente dentro do OCI. Agora, quando você fala, por exemplo, do OpenAI, ele está em roadmap também para integrar dentro do OCI, né? Só que de maneira nativa, vamos dizer assim, só que hoje a gente não consegue. Então, o que a gente tem que fazer? Eles disponibilizam uma API e o banco conecta nesse API disponibilizada por eles. Não está integrada nativa, quando eu falo que está... eu não sei dizer se está literalmente dentro do OCI. O que eu consigo dizer é que nativamente ele está dentro do OCI. É só você escolher ele numa lista dentro do OCI. Agora, quando eu estou desenvolvendo meu sistema em ChatGPT, por exemplo, eu tenho que chamar uma API externa. E aí que mora um perigo grande. Eu sempre falo isso nas palestras que eu estou fazendo. A OCI garante, por contrato, que os seus dados utilizando essas nativas, né, essas tecnologias nativas, os LLMs nativos dentro do OCI, eles não estão sendo usados, por exemplo, para captura de dado, para treinar a IA deles, e nem armazenar os dados que estão enviados. Isso é garantido por contrato. O ChatGPT, creio que não também. Mas quando você faz a chamada para uma API externa, seja ela qual for, o cliente tem que ficar esperto com o que porque hoje tem um monte de AI, né? Então, o cara disponibilizou a API e você consegue conectar. Só que quando eu pego os meus dados e estou expondo eles para fora, o que eles estão fazendo com os meus dados? Né? Pode estar usando para treinar a IA deles, pode estar armazenando dado para alguma coisa depois. Eu brinco assim, a gente faz algumas demos lá de censo, lendo bula de remédio, algumas coisas assim. Mas uma empresa que, por exemplo, conecta lá uma plataforma que é um sistema de RH. Eu peço lá, me faz para o chat, né? Me faz uma lista aqui em cima da minha tabela aqui de funcionários, quais são os salários da área tal. E isso vai para fora e volta. Aí, o que ela faz com esses dados? E se vazar esses dados, entendeu? Isso é um salário, talvez seja ruim, mas não seja tão ruim. E se vazar algum projeto da empresa, por exemplo, né? Alguma coisa que conectou num banco lá, é um projeto novo, alguma coisa assim. Então, o que a gente fala sempre? Leia aquela que a gente sempre pula, aqueles dos LLMs aí, né, das plataformas de AI, dá uma lida lá para entender o que eles fazem com seus dados, né, e de que maneira você consegue se precaver. E não sair plugando em qualquer AI aí. É uma coisa que a gente sempre fala. Como eu falei para você, o 23 AI já está preparado com isso, Select AI, inclusive, né? Você consegue escrever de maneira... pensando numa locadora, que é um exemplo que a gente dá lá, né? Me traga os filmes dos Vingadores de 2008 a 2016. É um exemplo. Ele vai lá e monta o Select para você. Ele monta o Select, From, Where, e monta bonitinho para você. Ele faz o contrário também. Ele pega, se você escreveu o Select lá, normal, ele monta a parte, a linguagem humana que a gente fala, né? Porque você consegue digitar o que você está... é só você mostrar um show SQL lá, ele transforma, né? Então, tudo são coisas que a IA já proporciona, e o banco plugado, o 23 AI é o que está mais preparado para isso, tá bom? Inclusive com novas funcionalidades, já vem disponível aqui dentro. Outro exemplo que a gente dá também, vocês assistirem alguma palestra minha ou da hora, que vocês vão ver que é umas casas, né? Ele mostra casas de uma imobiliária. Então você pode escrever lá, por exemplo, né, eu quero comprar uma casa em Osasco, um sobrado, 4 quartos, sei lá, 5 banheiros. Você vai escrevendo tudo que você quer, ele vai lá e traz os modelos de casa lá para você, né, por aproximação. Ou se você quer subir uma foto e ele trazer por vetorização, né, ele traz o que é parecido com a foto que você subiu. Ele entende, né, da maneira que ele vetoriza a foto, ele sabe se uma pessoa, por exemplo, está andando de bicicleta ou ela está posando com uma bicicleta. Ele sabe qual é a diferença pela maneira que ele vetoriza, né? Vetorização, pessoal, é um hash gigante lá, que é um cálculo que ele faz
para criar um vetor, é um número gigante lá, né? Entre letras e números, é um hash que ele gera, e por proximidade, né? Ele sabe o que é ele consegue diferenciar algumas coisas ali. Então, mas isso eu brinco que a gente pode expandir para várias coisas, né? Pensa num sistema de mercado, por exemplo. Eu consigo, sistema de mercado financeiro, eu consigo falar assim, ó, lista para mim quais os fundos são renda fixa, onde me renda mais de 15%, 12% vai ao mês, onde eu tenho risco abaixo de, sei lá, 5%, fundos nacionais ou internacionais somente. Você consegue ir filtrando, né, perguntando para o chat, aí ele vai jogar essa pergunta lá para dentro do sistema, né? O sistema, junto com o banco de dados, vai fazer uma análise e retorna a lista, né, por exemplo, dos fundos que se enquadram dentro daquela pergunta que você fez. Então, você faz uma pergunta e vai direcionar para dentro da massa de dados que está no seu banco de dados. Não vai jogar para a internet. O LLM está na internet, né? Mas a base que ele procura não é a internet, e sim o seu banco de dados. É isso que a Oracle entregou e está preparada já para esse. E, gente, tem muito cliente utilizando isso. É algo que está em alta no mercado agora. Principalmente chatbot. Muito bom, meu irmão. E vamos lá, o que você tem visto aí? Queria até te perguntar agora, como que a IA está impactando o seu trabalho específico? Hoje você já está sendo impactado diretamente? Tem coisas de IA que você utiliza ali no seu dia a dia, cara? Às vezes para fazer uma palestra, por exemplo, você já tem algum agente específico para fazer algumas coisas que você fazia de forma bem manual? Como que você está usando no seu dia a dia? A gente, aqui no meu dia a dia, eu montei laboratórios, tá? Laboratórios que são esses exemplos que eu estou te dando, né? Locadora de vídeo, de filmes, né? Porque facilita isso para o entendimento das pessoas, né? Uhum. E a gente tem divulgado isso para os nossos clientes. Muitas POCs, alguns clientes montam chatbot, né? Em cima a gente ajuda nessa integração com o banco de dados, né? Eu acabo não sendo um especialista em AI, mas eu ajudo nessa perna que é o banco de dados, como montar, como criar, como fazer a ligação, né, das APIs que eu falei para você, ou utilização das chamadas para as LLMs que nós temos dentro da cloud, né? Então eu acabo fazendo isso. Agora, no meu dia a dia, eu uso bastante, mas até, cara, eu fiz uma pós recentemente, né? Em gerenciamento de TI na EGV. E é uma coisa, até os professores já falam pra gente, pergunta lá pra IA, monta um modelo de não sei o quê. Então, no meu dia a dia, eu fiz o convite de aniversário da minha filha usando IA ontem, tá ligado? Então, acaba que no meu dia a dia a gente, tá facilitando muito, né? Quando a gente precisa ter um norte também, de alguma tecnologia que eu conheço, mas não conheço tão profundamente, né? Às vezes a gente pergunta também para as IAs aí, mas a minha maior atuação tem sido em palestras e apoio aos clientes que precisam utilizar a AI de alguma maneira. Então, nessa parte de orientação e tudo, e no meu dia a dia, aí é coisas como eu falei para você, preciso de um case, alguma coisa assim, eu acabo perguntando muitas coisas aí para. Tem uma aba que fica aberta aqui, eu uso alguns chats aí, cada um para alguma coisa, e eu brinquei, né? O convite da minha filha ontem, eu fiz na AI. Eu falei, ó, faz assim, assim, assado, rosa, não sei o que, coloca essa data, e ele sai bonitinho do outro lado, né? Então, eu acho que é algo que vai facilitar muito a nossa vida no mercado. Tem evolução, é algo que está em evolução ainda, mas muitas empresas aí que já usam chatbot, por exemplo, utilizam e nós apoiamos eles a desenvolver essas ferramentas. Eu fico mais voltado ao banco, né, a partir dessa infraestrutura de conexão, de fazer acontecer. Aí tem os matemáticos aí, né, pessoal? Normalmente é matemático que faz, aí monta os modelos de LLM e tudo mais. Mas a gente fornece toda essa infraestrutura para o cliente conseguir utilizar essa parte de AI, né, a fundo. Aí cada um vai para um lado, né? Então, cada empresa desenvolve para o que os faz sentido para o seu segmento. Muito bom, Luiz. E aí, vamos lá, meu irmão. Até a gente, para essa reta final, queria te perguntar algumas últimas perguntas aqui. Nós dois viemos do meio de um DBA tradicional, né? E a gente viu o quanto foi importante se atualizar com bancos não relacionais e sair só daquela caixinha do relacional.
e olhar para outros modelos também nesse sentido. E agora esse Vector é mais um tipo que a gente tem dentro do não relacional, cara. E o quanto que você acha que isso vai impactar o DBA tradicional, cara? Fala um pouquinho da sua visão, do que você tem visto aí sobre essa funcionalidade nova do 23AI. Eu acho que cada vez agora, né, principalmente o 23AI, ele foi lançado agora recentemente, né, foi no final do ano passado, ali comecinho desse ano, foram lançadas 300 features. Eu nem sei todas as features que foram lançadas para ele, né? Vieram muitas atualizações. Me chamou a atenção que esse banco veio muito robusto. Normalmente a gente fica meio pé atrás de migrar para quando lança, já vamos migrar para a versão nova. Muito bug, né? Mas eu acho que veio muito madura essa versão do 23AI. Você falou da parte de Vector para o DBA, né? Cara, como eu falei, tem módulos dentro do Live Labs da OCI explicando cada passo, porque assim, o Oracle é um monstro, né? Quando você fala de banco de dados Oracle, você mesmo falou, você fala de DataGuard, você fala de hack, você fala de 200 mil funcionalidades de backup, RMAN, DataPump, 200 mil funcionalidades, né? Eu brinco que cada DBA é especialista numa coisa, né? Tem DBA que é especialista em hack, tem DBA que é especialista em DataGuard, tem DBA que é especialista em performance. A gente tenta atender tudo da melhor maneira possível, mas cada um tem a sua especialidade, né? E o Vector é mais uma. Mas eu vejo assim, ó, de verdade. O DBA precisa saber, ele precisa entender, porque ele vai precisar criar índices vetoriais, ele vai precisar entender isso aí. A administração disso é de responsabilidade dele, mas eu acho que cada dia o DBA está mais próximo. Isso é um movimento que eu já senti lá no 19. Do 12 para frente eu já senti esse movimento, mas tá cada vez mais isso. Do DBA, como eu falei de Squad lá atrás, né? O DBA tá próximo dos desenvolvedores, porque é esses caras que trazem as demandas pra gente. Porque o cara fala, eu quero usar isso, eu quero usar aquilo. Beleza, o DBA é a parte de infraestrutura, ele vai saber se ele vai criar um DataGuard, se ele vai criar um hack em alta disponibilidade, como ele vai fazer. Isso é a casinha dele. Mas todas essas partes, essas novas features da Oracle, do AlitView, que é a parte que trabalha com JSON também, tudo isso que a Oracle disponibilizou mais voltado para a parte dos desenvolvedores, eu acho que vai estreitando o relacionamento entre a equipe de banco e a equipe de desenvolvimento. Cada vez eles têm que estar mais próximos, numa sinergia ali, para conseguir entregar isso. Para o DBA, o que muda? Ele vai ter que entender o que é uma vetorização, como ele cria o hash, como ele armazena o hash. Tudo isso aí o DBA vai ter que entender. Como que ele entende isso? Lendo a documentação, e mais fácil que isso ainda vendo Live Labs, que vai ter alguém lá ensinando ele, um americano, indiano, qualquer um lá que seja o PM, né, provavelmente desse produto, vai ajudar ou procurando palestras mesmo, né, alguém que está falando sobre esse assunto, e vai conseguir implementar aquilo dentro do banco de dados. E depois ele vai ter que olhar para a performance, ele vai ter que olhar para tudo. Pô, peraí, ele está armazenando um hash assim, esse é o melhor índice para eu criar? O desenvolvedor vai virar para ele e falar, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, cria desse jeito, cria daquele outro. Então, ele vai ter que estar entender. Eu acho que cada vez mais o DBA vai ter que estar voltado ao negócio, tá? Não só na caixinha de. Não vai funcionar mais aquele DBA que trabalha dentro do data center, eu brinco, né? Que ficava trabalhando lá na sala gelada do data center. Esse cara ele vai ter que estar mais próximo do. Eu sei que o dia a dia consome, né? Quem trabalha em operação principalmente, eu já trabalhei muito em operação, mas esse cara ele vai ter que sair da caixinha dele, de ser o DBA tradicional que você falou lá atrás, que só olhava para o banco de dados, e vai ter que estar próximo ao desenvolvedor, que é o cara que vai demandar essas tecnologias para ele. O que ele vai utilizar? Cada squad vai trabalhar com o banco Oracle de um jeito, um vai trabalhar com vetorização, o outro vai trabalhar com JSON, o outro vai trabalhar mais voltado a um chatbot, então vai ter que entrar com AI específico ali dentro. Então, o DBA vai... E outra coisa, o DBA vai também ter que entender mais como que eu integro o banco com a cloud, cada vez com as coisas da cloud, né? O que gira em torno do banco de dados. Então, eu acho que vai demandar para isso. O DBA não ficar só... Vai ter mercado para aquele DBA de... Cara, o cara que é de operação, o cara não respira, dependendo da operação que o cara trabalha. É o dia inteiro apagando incêndio. Mas o DBA, principalmente com o DBA de projeto, vai entrar para essa parte de estar junto com os sistemas para entender as features
e se especializar cada vez mais, né? Poxa, eu preciso trabalhar com JSON, Duality View, vamos ver a trilha da Oracle, que fala de JSON, Duality View e tudo mais, como que eu trabalho com banco documental e relacional ao mesmo tempo, como que eu consigo usar o Select e usar um Find aqui dentro. Então, eu acho que o DBA cada vez mais, e esse cara que conseguir entender isso, cada vez mais ele vai ter a empregabilidade e ser um profissional mais procurado no mercado. Eu acho que essa aqui é a chave. E não o cara fica... Cara, tudo muda, né? E eu acho que esse DBA tradicional, que puta, é aquele cara marrento que fica dentro de um data center, eu acho que esse cara cada vez mais vai ter menos espaço e sim, quem vai se adaptar melhor é esse cara que trabalha mais próximo da equipe de desenvolvimento, de quem traz novas tecnologias, e o cara pensa como eu vou aplicar novas tecnologias de banco dentro do meu ambiente aqui. Isso vale para o Oracle, isso vale para o Postgres. O Postgres também tem o Vector lá, né, PG Vector dele. Eu não conheço essa parte de vetorização, não conheço tão bem do SQL Server, mas deve ter lá também a parte de vetorização do SQL Server. Então, cada um vai ter a sua caixinha. O MongoDB eu sei que veio forte também com essa parte de vetorização nas últimas versões, a 7, a 8, né? Acho que é a 8 a última versão, se não me engano. Veio forte também com essa parte de vetorização. Eu sei porque eu mostro aqui algumas coisas para os clientes que tem, né? Mongo, e a gente tenta casar em alguma coisa. Mas eu acho que é isso. E mais uma vez, como eu falei para você, eu acho que o cara que abram a mente e olhem para outras tecnologias também. Sempre tem a sua tecnologia que você conhece, que você bate no peito e fala, opa, essa aqui é a minha tecnologia, essa aqui eu mando, essa aqui vai pagar minhas contas. Aí, e as demais você vai aprendendo pouquinho por dia, ninguém vai ser especialista de um dia para o outro. Eu falo que eu conheço, mas eu consigo desenrolar. Vai trabalhando ao decorrer de vários anos, você vai trabalhando com várias tecnologias, você conhece uma profundamente e as outras você conhece e vai conseguindo desenrolar. E vai aprendendo no dia a dia. A hora que for, como que eu vou dizer, ela incentiva isso, sabe? De você sempre aprender, você saber novas tecnologias, entender, ter mais uma gama maior de conhecimento. E isso eu acho muito legal aqui, é uma coisa que eu sou muito grato aqui. E uma coisa, mais uma vez, que eu vou falar, te tira da zona de conforto. Você não fica só numa zona de conforto. Poxa, o próprio Oracle, são 300 features. Você acha que eu conheço as 300 novas features do Oracle? Eu não conheço. Então, hoje aparece um cliente que quer usar o Vector, amanhã um cliente que quer usar o JSON, depois um cliente que vai falar de SQL Injection, o outro que vai falar de True Cache. Aí nisso eu vou aprendendo, vou seguindo a trilha, vou lendo e vou aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Isso vai valer também para as outras tecnologias. E isso acho que cada coisinha vai complementando, te fazendo um profissional mais completo. E eu acho que até mesmo se você virar um gestor um dia, você não fica vendido. Você vai saber sentar com quem está embaixo de você e quem está em cima de você e falar, esse é o melhor caminho. Então, eu acho que em nenhum momento da carreira de TI, né, o técnico se perde. Então, você vai sentar com a sua equipe e falar, peraí, isso aí não é bem assim que você está falando, você entendeu? Eu acho que é melhor fazer assim ou assado. Ou não, sim, a ideia que você trouxe para cá é muito legal, muito bacana, pode implementar, que eu também vejo que o caminho é esse. E você também dá diretrizes, quando você vira um gestor, né, você dá diretrizes para os clientes, para os superiores, e você consegue direcionar essa área de banco de dados da melhor maneira possível. E, mais uma vez, a área de banco de dados não é só mais infraestrutura, ela está junto com... Eu falo para o pessoal de desenvolvimento de sistemas, mas vai englobar DevOps. Eu como DBA, sempre trabalhei junto com o pessoal de redes. Eu preciso do pessoal de redes, eu preciso do pessoal de capacity. É uma área que você consegue conversar praticamente com toda a empresa. Então, eu acho que você tem que aproveitar isso e enriquecer. Vou conversar com o cara de redes, vamos entender aqui, o Oracle usa o VIP, sabe? Você consegue, preciso dos IPs tal, libera a porta tal. Isso, você não vai ser especialista em redes, mas, você sabe pelo menos do que você está falando, você sabe conversar com as pessoas das outras áreas. Então, eu acho isso é uma área muito rica, que te abre várias frentes aí, e várias conversas com várias equipes diferentes, e você vai
e enriquecendo também o seu conhecimento. Não vai virar especialista em tudo, não tem como, mas eu acho que você vai abrindo vários horizontes para você e você consegue ter uma boa trajetória, eu acho que tecnicamente falando, e ser um funcionário, um profissional diferente no mercado. Cara, muito legal, Lanes. Queria te agradecer, cara. Foi incrível esse bate-papo aqui, da gente até primeira vez que a gente conversa assim de forma um pouco mais profunda, assim. A gente se conhece um pouco mais do LinkedIn, eu vendo você fazendo algumas palestras, da gente ter a oportunidade de fazer essa troca aqui, da gente entender que a gente tem os princípios bem alinhados com relação ao que a gente tem visto do mercado. Cara, as portas aqui da DBOCM estão abertas. Quem sabe a gente faz outros podcasts lá na frente para falar sobre outras coisas que a gente está testando, outras visões que a gente está tendo do mercado. Cara, obrigado realmente pela sua participação e suas últimas palavras aí, cara, para a gente poder fechar esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. Cara, as portas aqui da Oracle também, do que eu puder. Se você, a gente faz sempre palestras, a gente sempre pede para algumas pessoas de mercado mesmo virem também falar, não só nós da Oracle, né? Acho que a gente pode fazer até parcerias aqui dentro da Oracle para você também vir palestrar, conhecer clientes e tudo mais. Como eu falei, as portas estão abertas, eu agradeço muito a atenção. Peço desculpas lá pelo. Foi difícil, né, pessoal? Porque nem todo mundo sabe, mas foi difícil a gente conseguir. Eu acabei ficando doente aqui nesse meio tempo aqui. Mas eu agradeço, cara, de verdade, pela paciência, né, que você teve ali também. A gente desmarcou umas 2 vezes para conseguir estar aqui hoje, mas não foi proposital. A minha voz voltou, mas acho que eu não estou 100%, mas melhorou bastante do que estava. Eu não conseguia nem falar. Não saía a voz. Então, eu agradeço muito a sua atenção, de verdade. Agradeço o convite, mais uma vez. E o que você precisar, cara, me chama, você tem meu WhatsApp, meu LinkedIn, se você precisar de alguma coisa aí. Poxa, estou trabalhando com a tecnologia, será que esse aqui é o melhor caminho? Quiser conversar sobre arquitetura, alguma coisa assim. Sei que você é um puta profissional também, eu sei disso. Mas o que eu puder ajudar, né? Eu me coloco à disposição aí, até né, só me chamar aí do pessoal que, se eu puder, eu vou tentar ajudar aí, tá bom? Eu agradeço todo mundo aí que viu aqui o nosso bate-papo aqui, e fico feliz de poder compartilhar um pouquinho mais aí da minha vida e da minha experiência com vocês aí. Show de bola. Cara, gratidão, tamo junto. Qualquer dúvida, vamos falando. E muito legal fazer esse bate-papo aqui contigo, cara. Um abraço. Eu que agradeço. Valeu. Eu Valeu, agradeço você mais uma vez e a audiência aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigadão. Muito legal, pessoal, a gente fazer esse bate-papo com o Lanes aí, contando um pouquinho da experiência dele, a visão dele de mercado, um pouco da forma como ele pensa com relação a projetos, a nossa área, a carreira. Cara, muitos insights fortes aqui de carreira. Então, quem não acompanha ainda, segue ele lá no LinkedIn, cara. Acho que vale muito a pena a gente seguir profissionais que estão atuando dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque a gente está trazendo aqui, todas as semanas praticamente, pessoas que estão atuando dentro de grandes projetos para a gente poder fazer essa troca sobre banco de dados, IA e o que a gente tem visto de novo dentro do nosso mercado. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.